Olá, o meu nome é Óscar Caridade, sou fisioterapeuta e hoje vou falar-vos sobre os termos tendinite, tendinose e tendinopatia. Estes termos podem realmente causar alguma confusão, acima de tudo em pessoas que tiveram problemas nos tendões há uns anos atrás e fizeram exames complementares de diagnóstico como uma ecografia e aparecia o termo tendinite e agora voltaram a fazer novo exame e aparece o termo de tendinose ou tendinopatia. E cria-se aqui uma dúvida, será que a situação está pior? Será que agravou? Portanto, este é um dos receios que normalmente as pessoas têm. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que o tema do tendão é bastante complexo. E ele tem vindo a ser bastante investigado. E ao longo destes anos tem sofrido bastante mudanças na sua classificação. Até por meados dos anos 90, perante o conhecimento que havia sobre o tendão, sobre o que se estava a passar no tendão, era considerado que aquilo que estava a acontecer era de natureza puramente inflamatória. Daí que se utilizava o termo tendinite, sendo que o it no final da palavra quer dizer inflamação. A partir dos anos 90, com novos dados que foram surgindo dos estudos, houve uma mudança de paradigma em relação à patologia no tendão. Anteriormente pensava-se que seria uma patologia inflamatória e a partir dessa data começaram a surgir evidências que a patologia no tendão era de natureza degenerativa. Por essa razão foi adotado um novo termo, um termo de tendinose. Lógico que este termo começou a ser absorvido aos poucos pela comunidade clínica. Cada vez mais profissionais abandonaram o termo de tendinite e começaram a utilizar o termo de tendinose. E o que é a degeneração no tendão? O processo de degeneração do tendão não é mais do que a acumulação de pequenos danos, que no início são danos muito pequeninos, que vão ocorrendo nestas fibras. São pequenas falhas que vão ocorrendo nestas fibras. Esta degeneração pode estar relacionada com o processo de envelhecimento, porque à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos tecidos também vão envelhecendo, e também associada a um processo de esforços mecânicos, de movimentos repetitivos, de algum stress que aplicamos no tendão, que é relativamente normal. Só que como o tendão tem uma capacidade de reparação, de se autorreparar lenta, estes danos podem se ir acumulando ao longo do tempo. E aí podem evoluir para danos maiores, como por exemplo rupturas parciais ou rupturas totais. E a questão que agora se coloca é, e hoje em dia, em que ponto estamos? Será que continua a ser um processo de degeneração do tendão? É uma tendinose? Os novos estudos mostram que os problemas nos tendões são uma mistura de um processo de degeneração, sim, realmente existe um processo de degeneração que falámos anteriormente, mas também existe um processo de inflamação, ou seja, existe uma combinação destes dois fatores. Um processo de degeneração que vai cursar com alguma atividade inflamatória no tendão e que isto também é uma barreira para a sua recuperação, ou seja, hoje em dia, a patologia no tendão é uma patologia bastante complexa e difícil de tratar, porque o tendão é uma estrutura em que há uma inatividade do processo biológico natural de cura dos tecidos, ou seja, há uma falência deste processo biológico. Daí a dificuldade de tratar as tendinopatias. Assim, o termo que deve ser utilizado e o termo que é o mais correto é o termo de tendinopatia, porque o termo tendinopatia engloba toda a patologia, que é uma patologia complexa, que ocorre no tendão e que vai provocar à pessoa dor, limitação funcional e intolerância ao exercício e ao movimento. Respondendo agora à dúvida que existe sobre a questão dos termos utilizados para classificar os problemas no tendão. Se há uns anos atrás fez uma ecografia, por exemplo, ao ombro e foi descrito a presença de tendinite do supraespinhoso e agora voltou a fazer um novo exame, nova ecografia e vem relatado como uma tendinose do supraespinhoso, ou se porventura fez o exame e foi relatado tendinose há uns anos atrás e agora vem relatado como tendinopatia, isto são apenas designações, são apenas termos que não estão relacionados com a patologia em si, estão relacionados com a classificação que é atribuída aos problemas nos tendões. Ou seja, estes termos não querem dizer que a situação esteja mais grave do que anteriormente. Espero que este esclarecimento tenha ficado claro para vocês. Se ainda não conhecem o nosso canal do YouTube, aconselho que
subscrevam o canal para irem acompanhando os nossos vídeos, que vamos falar sobre diversos temas, como tendão, como lesões no tendão, no músculo, na coluna vertebral. Portanto, aconselho a irem ao YouTube e subscreverem o nosso canal. Entretanto, despeço-me e até breve.